Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição, lição de número 6, que tem como título Jesus, o sacerdote fiel. O verso dessa semana está lá em Hebreus, capítulo 7, verso 26, e diz assim: Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Bem, nós precisamos entender, primeiramente, que após a queda do homem, após a entrada do pecado nesse mundo, criou-se um abismo entre Deus e os seres humanos. O relacionamento entre Deus e os seres humanos ele foi rompido. Perceba que Deus ele cria os seres humanos para um relacionamento íntimo com Ele. Esse relacionamento ele é rompido com a entrada do pecado no mundo. Mas Deus ele deseja que esse relacionamento ele exista. Deus ele deseja se relacionar conosco. Foi para isso que Ele nos criou. Ele deseja que essa relação continue existindo. Então Deus, né, respeitando o livre-arbítrio, ele cria um sistema para que essa relação ela possa acontecer. E aí vem o papel do sacerdote, não sumo sacerdote, que era então o mediador entre Deus e os seres humanos, entre o Criador e as suas criaturas pecadoras. Esse sacerdote então vai fazer essa mediação, vai ser o intermédio entre Deus e os seres humanos. Uma pessoa então ali separada para executar essa mediação para que esse relacionamento pudesse acontecer de alguma maneira, não diretamente, mas sim através, por meio de uma pessoa, esse relacionamento poderia acontecer. E aí o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Hebreus, no verso 1 ao 4, ele descreve algumas qualificações, algumas características que esse sacerdote deveria ali apresentar. No capítulo 5, verso 1 ao 4, está lá escrito todas as características e qualificações, né? E aqui a lição já traz enumerado para nós essas características que estão lá nesses versos. Veja, o sumo sacerdote ele era escolhido entre os homens, selecionado a favor dos homens. Perceba, outras qualificações, nomeado para oferecer dons e sacrifícios. Algumas características pessoais, ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho. Ele se compadecia com as pessoas, ele entendia a fraqueza das pessoas. Ele foi retirado ali dos seres humanos, dentre os homens. Ele estava rodeado de fraquezas. Ele compreendia porque ele também estava rodeado de fraquezas. O sumo sacerdote ele deveria oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo quanto também pelos seus pecados. Então, o sacerdote, o ser humano, ele também era falho, também era pecador, e por isso ele precisava apresentar sacrifícios tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios pecados, porque ele também pecava. Ele, sobre a vocação, ele não tomava essa honra para si mesmo. Então ele compreendia que estava ali apenas representando alguém que faria essa mediação entre o ser celestial, entre Deus, o Criador, e as pessoas, as suas criaturas pecadoras. Então, o sumo sacerdote ali tinha essas qualificações. E aí, nós podemos aqui perceber algumas semelhanças e diferenças entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio de um ser humano, pecador. Nós percebemos que Cristo ele também se compadecia das pessoas, ele entendia o sofrimento das pessoas, ele compreendia por quê. Nós vimos que no capítulo 5, lá no verso 8 até o 10, nós falamos isso na lição número 4, Na lição número 4 nós abordamos um pouco essa temática, E é importante até você voltar lá, caso você não tenha estudado essa lição, volte na lição 4, porque ela ajuda também a compreender melhor a lição número 6, Então, nós vimos ali que Cristo, ele aprendeu a obedecer, por meio do sofrimento, por meio da submissão, ele aprendeu a obedecer. E ele, então, isso o tornou perfeito sumo sacerdote. O tornou perfeito para assumir essa posição de sumo sacerdote, porque ele compreendia, ele foi revestido da natureza humana. Então, ele entendia os sofrimentos humanos, ele entendia as fraquezas humanas. Agora, ele não pecou. Ele compreendia porque ele foi revestido, porque ele aprendeu por meio do sofrimento, por meio da submissão, mas ele não pecou. Justamente a sua vitória nos ajuda, nos torna capazes de também sermos vitoriosos por meio da vitória de Cristo. Então, nós temos essas semelhanças e temos algumas diferenças, Como nós falamos, ele não pecou. No próprio verso memorizado essa semana, capítulo 7, verso 26 de Hebreus, nós vemos ali, que era um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Então nós vemos aqui,
diferenças entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio lá levítico, né? Esse sacerdócio de um ser humano pecador. E é evidente que esse sistema sacerdotal que existia antes da vinda de Cristo, ele era importante porque ele simbolizava justamente o sacerdócio perfeito que viria com Cristo. O sacrifício perfeito que Cristo apresentaria, que seria o seu próprio sacrifício. Então, tudo aquilo simbolizava algo perfeito que iria acontecer, porque esse sistema ele era imperfeito, justamente porque o sumo sacerdote era um ser humano pecador. O que era apresentado ali para o perdão dos pecados das pessoas era um sacrifício de animais, que obviamente não teria o poder nenhum de perdoar pecados, mas isso tudo simbolizava o sistema sacerdotal perfeito que ainda viria com Cristo Jesus. E é evidente que eles precisavam disso, porque nós hoje temos já o conhecimento de Cristo, aquele que veio, o Cordeiro que morreu em nosso lugar, foi o sacrifício perfeito e hoje ministra por cada um de nós lá no santuário celestial como o sumo sacerdote perfeito. Nós temos esse conhecimento, porque aconteceu e está acontecendo. Agora, essas pessoas, anteriormente à época de Cristo Jesus, não tinha isso, porque isso não tinha acontecido. Cristo não tinha vindo, não tinha apresentado o sacrifício perfeito. Então, eles tinham ali todo um sistema que simbolizava, que representava, para que eles pudessem minimamente compreender tudo aquilo que iria acontecer de forma perfeita. Então, era uma representação para que eles pudessem entender. Hoje, nós não precisamos disso, porque nós já temos o conhecimento do nosso Cristo, Salvador, o Cordeiro, que morreu em nosso lugar, o sacrifício perfeito, e hoje ele apresenta esse sacrifício perfeito por nós, para que nós possamos, então, receber aí o perdão do Pai. Nosso sacerdote fiel, ele está lá ministrando em nosso lugar. No verso 10 do capítulo 5, nós abordamos aqui agora o verso 8 ao 9 do capítulo 5, e no verso 10 nós temos algo muito interessante, que diz assim: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Bem, como assim segundo a ordem de Melquisedeque? Quem foi Melquisedeque aqui que Paulo usa como exemplo para entendermos o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio de Jesus? Quem é Melquisedeque? Aí nós precisamos retornar lá em Gênesis capítulo 14 para compreender quem foi Melquisedeque. Nós temos ali em Gênesis 14, depois você pode ler com calma, um momento muito interessante, onde 5 reis, eles se juntam, criam ali uma coalizão para guerrear contra Sodoma e Gomorra, contra os 2 reis, o rei de Sodoma e de Gomorra. E esses 5 reis, então, eles prevalecem, eles atacam Sodoma e Gomorra e sequestram ali pessoas dessas cidades. E quem morava em Sodoma, nesse momento, era Ló, sobrinho de Abraão. Ele morava em Sodoma e ele foi, então, uma das pessoas que foram sequestradas por essa coalizão ali de reis que se juntaram para atacar Sodoma e Gomorra. Então, Ló e todos os seus bens, eles foram sequestrados, foi levado cativo Ló. Mas alguém escapou e foi avisar Abraão, tio de Ló. E foi avisar Abraão, seu sobrinho ele foi sequestrado, ele foi levado cativo. E Abraão, então, ele cria ali uma missão de resgate. Ele junta ali mais de 300 homens para ir numa missão de resgate, para resgatar o seu sobrinho Ló. E Abraão, então, vai com esses homens, com esses mais de 300 homens, e ele, então, prevalece. Ele consegue resgatar o seu sobrinho Ló, os seus bens, enfim. E no seu retorno, depois ali de matarem todos os 5 reis que criaram essa coalizão para atacar Sodoma e Gomorra, nesse retorno dessa matança, dessa missão de resgate, Abraão ele se encontra com um rei de uma pequena província chamada Salém. E o nome desse rei era Melquisedeque. Então está aí a figura de Melquisedeque. Melquisedeque não era apenas um rei. Melquisedeque ele era um rei sacerdote. E Abraão, então, ali, por Melquisedeque ser sacerdote, Abraão ele entrega os dízimos ali, o dízimo para Melquisedeque de todos os bens. Melquisedeque abençoa Abraão, enfim. E nós temos ali Paulo trazendo essa história no capítulo 7 de Hebreus, Você percebe no capítulo 7, do verso 1 ao 3, Paulo resgata essa história que eu acabei de contar, de forma bem resumida, é claro, E ele, então, compara o sacerdócio de Cristo com o sacerdócio de Melquisedeque, que era um rei sacerdote. No verso 3 do capítulo 7 de Hebreus, acompanhe só o que está escrito. Falando de Melquisedeque,
sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Veja, Paulo, ele utiliza o fato desse rei sacerdote não ter, então, lá no escrito, né, a sua genealogia, não temos o registro da genealogia de Melquisedeque, não temos o registro do nascimento de Melquisedeque, não temos o registro da morte de Melquisedeque, né, e, obviamente, os reis naquela época tinham registro disso tudo, né, tinham toda a sua genealogia bem detalhada, tinham o registro da sua vida, do seu nascimento, da sua morte, onde foi enterrado, enfim. Melquisedeque não tinha esse registro. E justamente então, esse não ter registro, né, que fala, né, que não tem princípio de dias nem fim de existência, porque não tem registro, na verdade, Paulo então traz e usa como exemplo para compreendermos o sacerdócio de Cristo. Alguém que não tem princípio de dias, que não terá fim de existência. É claro que Melquisedeque ele teve princípio de dias, ele nasceu um dia, ele morreu um dia, só não tinha registro. Né? Então, mas Paulo utiliza essa ideia para apresentar o sacerdócio de Cristo. Né? Então, a semelhança de Melquisedeque, como diz lá no verso 15 do capítulo 7, ele faz essa comparação. E é claro também que Melquisedeque, né, ele não era da linhagem de Levi. Nós sabemos que o sacerdócio, ele era, né, todo o sistema que foi criado lá após o êxodo, o sacerdote ele deveria vir da linhagem de Levi. Mas Melquisedeque não. Assim como Cristo. Cristo era da linhagem de Judá, não era da linhagem de Levi. Então veja, ele traz aqui uma comparação de Melquisedeque com Cristo. Alguns acham, né, que esse verso aqui fala que utilizam esse verso e dizem que Melquisedeque era uma encarnação anterior de Cristo. Mas não. Paulo só está fazendo uma comparação. Né? Paulo só está fazendo uma comparação. Como ele diz no verso 15, né, a semelhança de Melquisedeque. Então, a semelhança de alguma coisa quer dizer que é parecido, mas não é. Né? Se eu comparar uma coisa e dizer, nossa, isso aqui é semelhante àquilo, não quer dizer que as duas coisas são a mesma coisa. Então, aqui Paulo faz apenas uma comparação para entendermos melhor esse sacerdócio de Cristo, esse nosso rei sacerdote, assim como Melquisedeque, né? Cristo, nosso rei sacerdote, que ministra por cada um de nós. Muitos cristãos, eles compreendem de forma parecida, semelhante, a morte de Cristo, né? A vinda de Cristo, os seus ensinamentos, a importância de tudo, de todo o legado que Cristo deixou quando veio aqui, os seus milagres, né? Todos os ensinamentos que ele deixou para a humanidade. Mas poucos são os cristãos que compreendem o papel de Cristo como sumo sacerdote, né? E que faz toda a diferença para compreendermos o plano de salvação. Né? O sacerdócio de Cristo ele faz parte desse plano de salvação. Né? Então, o Cristo como nosso sumo sacerdote faz toda a diferença para entendermos mais profundamente o papel de Cristo Jesus dentro do plano de salvação, né? Como sacrifício perfeito e que está agora diariamente apresentando o seu sacrifício perfeito para o perdão de nossos pecados e está apresentando então perante o Pai como sumo sacerdote fiel. Está ministrando em nosso favor, está fazendo essa mediação entre Deus e os seres humanos. E ele é o único que pode fazer essa mediação perfeita, porque ele se revestiu da humanidade, se revestiu da natureza humana e não pecou. Então, por meio da sua natureza humana, ele nos conecta a Deus, por meio da sua natureza divina. E eu separei aqui uns versos do capítulo 7, verso 23 ao 27, para encerrar a lição de hoje. Né? Tente aqui compreender a beleza desse papel que Cristo está cumprindo, está executando diariamente em nosso favor. Tente entender a beleza. Veja, no capítulo 7, verso 23 ao 27. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Né? Então, aqueles que foram feitos sacerdotes em maior número, porque eles tinham que ser vários, porque eles morriam, né? Então, um vinha e morria, então tinha que vir outro. Então, nesse sistema anterior, nesse sistema de sacerdócio, né, humano, pecador, tinha que ser feito em várias pessoas, porque um morria e tinha que vir outro, então, para dar continuidade. Né? Agora o sacerdócio de Cristo, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito,
nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma única vez, quando a si mesmo se ofereceu. Então esse é o nosso sumo sacerdote, que ministra por cada um de nós. Que nós possamos nos chegar ao Pai por meio desse sumo sacerdote, porque na verdade essa é a única maneira de nos chegarmos ao nosso Criador. É a única maneira de chegarmos ao Pai, é por meio desse sumo sacerdote, inculpável, sem mácula, que apresenta o sacrifício perfeito, que foi justamente o seu sacrifício em nosso lugar. Que você tenha esse desejo de se achegar ao Pai por meio do nosso sumo sacerdote fiel. Que Deus te abençoe. Mais uma vez foi um grande prazer estar com você. A gente se vê então no próximo estudo. Até lá.